Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, sou especialista Apple e hoje eu tô aqui para responder uma dúvida que muita gente me faz. Felipe, quando que eu troco de Mac? Qual que eu escolho? Se você ainda não é inscrito nesse canal, pode parar aqui, aperta no botão de se inscrever para não perder nada. Esse canal ensina você a usar o seu Mac como ninguém nunca te ensinou. Combinado? Já se inscreveu? Pessoal, esse vídeo de hoje é uma parceria com a iHero, que é uma loja que vende Macs, iPhones, qualquer coisa do mundo da maçã que vocês quiserem, eles têm. E o link deles vai estar aqui na descrição do vídeo. O Natan vai ter o maior prazer de receber vocês digitalmente, ou se quiser vir até Belo Horizonte, presencialmente também, mas eles enviam para o Brasil inteiro, tá bom? E por que eu resolvi fazer esse vídeo agora? Nós acabamos de ter um lançamento de novos recursos que vão estar disponíveis apenas para os Macs feitos a partir de 2019, 2020. Então, se você não viu ainda, tem um vídeo aqui sobre as novidades do macOS Terral. Pode clicar lá e ver. Eu até falei no vídeo que algumas coisas não vão estar disponíveis para Macs mais antigos do que isso. Mas antes da gente entrar nesse mérito, eu quero responder essa pergunta. Felipe, quando eu troco de Mac, ou melhor, quanto tempo um Mac dura? Pessoal, eu trabalho com Mac há mais de 14 anos e essa é uma dúvida sempre recorrente dos meus clientes, dos meus alunos. Felipe, esse Mac dura até quanto? Ah, vou fazer uma manutenção aqui, uma manutenção preventiva, um upgrade, mas ele vai durar quanto tempo? Depois de muito trabalhar com Macs, eu consegui fazer hoje uma média de duração de um Mac. Sempre que um Mac é lançado, você consegue ter atualizações de sistema de 5 a 7 anos, depende ali do período, de quando foi lançado, né? A gente está tendo muita mudança desde 2020 para cá, mas é uma média de duração de um Mac com atualizações recentes é de 5 a 7 anos. Não quer dizer que ele acabou depois disso não, tá bom? Nesse período a gente não tem muita adaptação para fazer. Como está sempre atualizado, você vai estar sempre com software mais recente, o Mac ele tende a funcionar perfeitamente. Claro que é importante dar uma manutenção preventiva nesse período. Mesmo que ele atualize, é importante de 2 em 2 atualizações ou de 3 em 3 fazer uma atualização limpa, que é fazer um backup, uma formatação, instalar o software do zero, que é um tipo de serviço que eu faço aqui em Belo Horizonte, que você, se você quiser também, pode chamar aqui nos comentários que a gente entra em contato com você, ou pode ir lá no nosso Instagram, instagram.com/conheça seu Mac, me chamar lá nas mensagens, que aí fica mais tranquilo da gente conversar, a gente explica direitinho. É em Belo Horizonte, mas se você estiver fora, pode chamar também que a gente dá um jeito, combinado? Então essa manutenção preventiva é para que a gente mantenha o Mac saudável nesse período. Então, essa formatação, backup, é sempre importante fazer. Não é porque é Mac que a gente não vai deixar de dar manutenção. Passado esses 5 ou 7 anos, o seu Mac vai parar de atualizar. Não quer dizer que ele morreu. Significa que o sistema operacional dele vai ficar naquele e não vai passar para nenhuma versão mais recente. Então, nesse período pós-atualização, pós-última atualização, pela minha experiência, a gente tem 3 a 4 anos que esse software vive muito bem. Então, já fazendo aqui uns cálculos, uma média, você tem um Mac que funciona bem, atualizado de 5 a 7 anos, depois esse software que para de atualizar, esse Mac que para de atualizar o sistema operacional, vai funcionar ali tranquilamente por 3, 4, 5 anos, depende muito das versões, tá, pessoal? Isso aqui é uma média que eu estou passando para vocês de 14 anos trabalhando como suporte a usuários Apple. Depois desses 3, 4 anos com aquele software que não atualiza mais, com aquele sistema, aí nós começamos a ter alguns problemas ou adaptações. Por exemplo, vou falar um caso que aconteceu recentemente. A Microsoft cortou o suporte aos sistemas operacionais antes do macOS Monterey. Então, por exemplo, quem tinha um Mac 2015, 2016, estava usando o software ali, Catalina ou Big Sur, se o seu Mac estava atualizadinho, ele aguentava até o Big Sur, alguns modelos, até mesmo o Monterey. Pessoal, quem tinha antes do Monterey simplesmente perdeu acesso ao Teams, o OneDrive parou de funcionar. Deixa eu contar um exemplo para vocês real que aconteceu com uma empresa que eu atendo. Eles usam muito a plataforma da Microsoft, usam muito Teams, usam muito, principalmente o OneDrive.
Duas empresas que eu atendo aconteceu a mesma coisa, hein? Nesses dois casos, os Macs, todos eram ali. 2012, 2015, 2017 era o mais novo. 2017 era o mais novo. A Microsoft, de repente, suspendeu o suporte a Macs que utilizavam sistemas anteriores ao Monterey. Então, quem tinha Macs que não passavam do Monterey ou nem chegavam ao Monterey, simplesmente perdeu o acesso. Então essa empresa que eu atendo acabou tendo que trocar todos os Macs. Por quê? Como já estava lá Mac com 10 anos de uso, 11 anos de uso, chegou a hora de trocar porque o que eles mais usavam, que era o OneDrive, simplesmente deixou de funcionar. Nesse período, até acontecer a troca, eu tive que ir adaptando o uso deles. Então coloquei o OneDrive somente pelo navegador de internet, que é uma maneira de usar. O Teams também só funcionava pela internet. Então eu tive que fazer umas adaptações. Eles usaram o OneDrive e o Teams apenas pelo navegador, pelo Safari ou pelo Chrome. Então, quando eu falo para vocês que o Mac ele tem uma vida útil ali de até 10 anos tranquilamente, é que a gente não precisa ficar fazendo essas adaptações. Por quê? De 5 a 7, seu Mac está sempre atualizado. Depois desse período, a gente tem uma média de 3 a 5 anos, que o software que ele está é um software novo, que aceita todas as versões de aplicativos, de programas. Depois desse período, a gente começa a adaptar muito. Eu não vou falar gambiarra nesse vídeo, tá bom? É adaptação mesmo. Mas olha só, esse iMac aqui, por exemplo, ele é um iMac 2009, então hoje ele já tem 16 anos de vida. Ele é um iMac que somente com adaptações para funcionar. Então, não tem mais tantos recursos. Meu Deus, o trem parou do nada? Ah, ele bernou. Eu achei que eu falei dele, ele ficou chateado e morreu. Não, pessoal, ele não ficou chateado e morreu, não, ele voltou, tá? Então, esse é um iMac que hoje ele está aqui de fundo. Por quê? Com o passar do tempo, passou desses 10 anos, pessoal, a gente não tem mais recursos novos, sistemas novos, aí os aplicativos já não funcionam. Você pega, por exemplo, o Google Chrome não instala mais, a gente tem que baixar uma versão muito antiga. E o problema de usar versões antigas em sistemas é que a gente está perdendo em segurança. Não só novidade, mas a segurança é o mais importante. Se você não tem a nova proteção do que está atualmente correndo pelo mundo de infecções, de vírus, de malwares, de tudo, você está com um computador vulnerável. Então, a troca não é simplesmente, eu quero novidade, eu quero aquilo que acabou de sair. Não, ela acaba sendo de segurança também. Então, coloca na mente aí, 10 anos, você já vai ter alguns problemas com esse Mac. O ideal, nesse período todo que eu trabalho com Apple, é você pensar na troca ali de 5 a 7 anos. Por quê? O seu Mac antigo está sendo atualizado, ele tem versões novas de sistema, você mantém a qualidade do que você está trabalhando, e ele tem um preço de venda bom. Você consegue fazer uma troca, vender bem, sem precisar dar para os outros, entendeu? Esses Macs vão passando de 10 anos, pessoal, a troca acaba sendo assim, até parece brincadeira, tem gente que quer oferecer 300 reais, 500 reais, mas é por isso, porque já não tem tanto uso, ou tem que fazer muitas adaptações no uso para poder funcionar, não é gambiarra, adaptação. Então, se o seu Mac está chegando aí 7, 8 anos, pessoal, eu te aconselho muito a já ir pensando na troca. Vale a pena você ter um Mac mais novo, por toda a segurança que eu acabei de falar, pelas novidades que vai ter sempre, né? Os recursos novos, não só a novidade, mas o que tem de recurso novo. Então, nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é onde eu vou falar para vocês qual Mac escolher. Às vezes você está com o Mac aí há tanto tempo, hoje até passou desses 10, 12, 13 anos, que você nem sabe, assim, qual realmente comprar. Vou fazer um resuminho dos 4 principais Macs que a gente tem vigente hoje, na linha de Macs novos, que você vai poder escolher de acordo com o seu uso. Vou falar os benefícios, vou falar os pontos positivos e negativos de cada um. E depois que você ver esse vídeo, você vai correr lá e falar com o Nathan. Nathan, eu vi lá no vídeo da Conheça Seu Mac, o Felipe me indicou, eu acho que o Mac que eu preciso é esse. Aí a configuração certinha, armazenamento, memória e tudo mais, ele vai tirar sua dúvida e aí você vai poder escolher, comprar com segurança, receber aí na sua casa, com nota fiscal, tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo e depois você vai lá conversar com o Nathan. Tá aqui na descrição do vídeo, hein? Pessoal, antes de eu falar de cada produto, deixa eu contar para vocês um pouquinho de como é que está a linha hoje. Nós temos
os dispositivos que eu vou falar para vocês, mas a gente tem uma nomenclatura de processadores que a Apple mudou em 2020. São chamados Apple Silicon. Então você vai ver muito aí M1, M2, M3, M4, que é o que a gente está no momento. Esses processadores normalmente são lançados uma vez por ano. A Apple vem atualizando desde 2020 uma vez por ano, então 2020 foi M1, 2021 M2, por aí vai. Esse ano ainda não teve nenhum anúncio do M5, a gente está aguardando. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, vale para basicamente todos esses processadores. Então, na hora de escolher, o que você vai ter em conta é, quanto mais novo, mais caro vai ser. Mas caro eu estou falando assim, porque você vai ter o preço atual. Enquanto se você escolher assim, ah não, esse para mim já resolve, aí você pode procurar, tem a ver com o Natan também, se não tem uma versão 2023, 2024, que vai ser um Mac novo, lacrado, na caixa, porém com o processador do ano que ele foi lançado. Acontece muito, tá, pessoal? Como tem lançamento todo ano, você sempre vai achar um Mac do ano anterior, um Mac com 2 anos, e novinho, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, o Mac que eu mais uso aqui é um M2, que eu comprei, já tinha um M3, mas saiu uma oportunidade muito boa para ele e que me atende super bem, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Mas o que eu vou te falar hoje vai ser sempre do mais novo. Na verdade, eu vou falar para vocês do modelo, das qualidades e características, e aí você vai escolher, conversa com o Natan lá para você decidir qual o melhor para o seu momento, o quanto você está disposto a investir também, então fiquem tranquilos, tá bom? Ó, nós vamos começar pelo pequeno, mas nós não vamos do pequeno ao grande, nós vamos falar do pequeno, depois já vamos falar do grande. Então vamos começar pelo Mac Mini. Tem um aqui no cenário mais antigo, ó. O Mac Mini, ele é o computador para você que já tem mouse, teclado, monitor. O Mac Mini, igual vocês estão vendo no vídeo aqui, ele teve um upgrade absurdo no ano passado. Então, ele ficou muito pequeno, ficou muito rápido, já recebeu os melhores processadores que a Apple fez até hoje, que é o M4. Então, se você comprar o Mac Mini hoje nessa versão M4, você vai ter esse aí que você viu no vídeo. E esse Mac, para mim, ele é o melhor custo-benefício de todos. Ele é um Mac com preço super acessível, uma capacidade produtiva muito grande. Se você está aí com um Mac muito antigo, assim, às vezes mais de 10, 12, 13 anos, e quer voltar a ter um Mac mais novo, esse é um Mac que dá para você começar. Ele tem uma... Eu não vou falar faixa de preço aqui, pessoal, porque não sei quando você vai ver esse vídeo, e com a maluquice do dólar, cada hora vai estar um preço, né? Então, ele é um Mac de acesso, assim, fácil, tranquilo. Você tem um custo muito baixo dele, mas lembra que você precisa ter mouse, teclado e monitor. Ele é um Mac, se você lembrar lá daquelas caixas amarelas de PC que a gente tinha antes, né? Depois as caixas pretas, ele é só a torre. Ele é só a parte que a gente antes chamava de CPU. Ele é a máquina completa ali dentro, você só precisa dos periféricos. Então, ele tem essa facilidade, você pode colocar em qualquer lugar, você vai ter poucos cabos. Se você arruma um teclado e mouse sem fio, então você vai ter só um cabo de energia dele, cabo do monitor para ele, cabo de energia do monitor, acabou. E o iMac, ele tem essa característica muito legal de ter uma baita tela, pessoal. Hoje o iMac ele tem uma tela de 24 polegadas. Ele já tem a câmera embutida, um baita alto-falante, o sistema de som dele é muito bom, é muito gostoso de ouvir qualquer coisa nele. Já vem com teclado e mouse. A versão mais recente do iMac, essa que vocês estão vendo no vídeo aqui, ela é muito fina, ele é muito leve, ele é prático de colocar em qualquer lugar. Agora a Apple lançou ele com várias cores, o que antes só tinha esse iMac aqui cinza. Hoje a gente tem diversas cores, são 6 ou 7 cores para você escolher. Você tem tudo em um, né? Enquanto, não sei se você já ouviu esse All-in-One em outras marcas, o iMac é exatamente esse computador. Você tem tudo dentro dele, de uma maneira incrível. Eu te falo assim, uma vez iMac, sempre iMac, não tem como fugir. Então, o Mac Mini é esse computador que permite ou você se atualizar, às vezes um Mac está muito antigo, ou até mesmo você está vendo esse vídeo e não tem um Mac, é um Mac excelente para começar. Por preço, por capacidade, ele é perfeito, tá bom? Mas lembrando, ele não é um Mac portátil. Se você for andar com ele, você vai ter que andar com monitor, teclado, mouse. Então, ele é um Mac para você deixar em casa, você fazer trabalhos. Ele tem configurações diferentes. Então, por exemplo, se você quer um Mac Mini super básico ali para o dia a dia, para trabalhar com as coisas simples do dia a dia, planilha, fotos, nada muito profissional e robusto,
Esse Mac Mini funciona. Agora ele tem uma versão que é com M4 Pro, que aí você tem um processador diferente ali dentro, a caixinha vai ser a mesma coisa, mas lá dentro ele tem uma versão mais potente. Aí assim, pessoal, já fiz uns testes para edição de vídeo, para edição de foto, para trabalhar com música, para trabalhar mesmo assim, coisas que requerem muito processamento. Esse Mac Mini na versão Pro é incrível, incrível mesmo. Se você está aí pensando, estou precisando de um Mac melhor, que eu vou trabalhar bastante, precisa de muito poder de computação, procura o Mac Mini com M4 Pro, que ele vai ser incrível, beleza? Agora vamos falar do nosso querido iMac. Pessoal, uma coisa que eu já aprendi nesses anos trabalhando com Mac, que cliente de iMac é cliente de iMac. Quem compra um iMac uma vez, custa trocar para outro tipo de Mac. Não vou nem falar que volta para PC, porque não volta não. Quem compra um iMac uma vez, nunca mais deixa de usar iMac. Essa é a máquina para quem quer aquele baita computador dentro de casa, para dividir com a família, para outras pessoas usarem, para trabalhar, para fazer reunião, para tudo, pessoal. Uma tela de 24 polegadas, você consegue dividir duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, na mesma tela, consegue abrir uma nota, um livro, fazer uma chamada, videochamada ao mesmo tempo, por tamanho de tela. Então, se você tem aí, Felipe, eu já tenho iMac. Pessoal, quem tem iMac e está pensando em outro Mac, eu tenho certeza que você vai querer outro iMac. E mais uma vez, se você precisa do Mac para casa, para os filhos usarem, para dividir para todo mundo, essa é uma excelente opção, viu? Ela não é na mesma faixa de preço do Mac Mini, ela é um pouco mais cara, mas se você pensar, já vem tudo num produto só, beleza? Bom, não preciso nem falar que o iMac não é portátil de jeito nenhum, né? Então ele é para ficar dentro de casa mesmo, que carregar 24 polegadas ali não é tão simples assim no dia a dia. Então, esse é aquele Mac para você deixar em casa, deixar no escritório, fica muito bonito com essas cores, pode combinar com o seu espaço. Assim, é um Mac que eu vou falar para vocês, vou repetir, hein? Uma vez iMac, sempre iMac. Agora nós vamos falar de MacBooks. Vou falar para vocês primeiro do MacBook Air, depois eu falo do MacBook Pro. O MacBook Air, hoje, é um dos computadores mais versáteis em termos de custo, benefício e uso. Eu falei para vocês, né? Eu uso um MacBook Air M2 aqui, e eu vou falar para vocês que é um baita de um computador. Ele tem um preço acessível, ele é ali um pouco acima do Mac Mini. Ele tem uma capacidade de processamento devido aos processadores M1 e M2 muito boa mesmo. Tem uma qualidade de tela incrível, uma qualidade de tela assim, eu vou falar para vocês que é muito difícil de ter uma tela dessa qualidade em outras marcas, pelo preço que ele custa. E é um computador assim, prático de levar, muito leve. Você tem opções de 13 ou 15 polegadas, então são computadores mais leves, mais finos, feitos para você realmente usar e abusar dele e andar com ele o tempo todo. Eles voltaram a ter aquele carregador por ímã que tinha nesses Macs igual esse aqui, antigos. Você tem uma porta dedicada só para o carregador e ainda sobram mais duas portas para você usar seus outros periféricos e tudo mais que você quiser. Ele é um computador super versátil. Se você está aí com o Mac há muito tempo e está na hora de trocar e precisa de um notebook, o MacBook Air é uma boa opção para você voltar a ter um Mac mais recente. Agora só tem um detalhe. O MacBook Air, por melhor que seja, ele não é um Mac ideal para grandes trabalhos ou trabalhos com coisas muito pesadas. O primeiro motivo, ele não tem um resfriamento ativo lá dentro. Ele não tem um cooler que fica ajudando o computador a resfriar. O resfriamento dele é passivo. Quer dizer, o resfriamento dele é só o isolamento normal que as peças têm. Então, se você vai trabalhar com uma coisa muito pesada, por exemplo, uma edição de vídeo, ele pode esquentar muito e quando o computador esquenta muito, ele trabalha menos. Então, pessoal, é uma coisa que eu estou vivendo hoje, daqui a pouco eu já vou conversar com o Nathan para a gente fazer uma troca aqui para o próximo dessa lista. Por quê? Quando eu vou fazer uma edição de alguma coisa muito grande ou muito pesada, ele tem hora que dá umas falhadinhas. Não é constante, não é uma coisa assim absurdamente ruim, mas vou falar, para 90% do trabalho, funciona perfeitamente, um excelente computador, com excelente custo, e estava tendo promoção aí, se você está vendo esse vídeo, em junho de 2025, hein? Pode chamar o Nathan lá. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês do MacBook Pro.
A linha MacBook Pro da Apple, ela é a linha hoje que você tem diversos modelos, e você vai tomar um susto aí na hora que você vê, você vai falar assim, mas qual que eu escolho? Pode falar com o Nathan aí que ele vai te orientar para o seu uso certinho, qual a melhor opção para você. Você tem computadores de 14 polegadas ou 16, aí você tem os processadores, vou falar do mais recente, M4, aí você vai ter o M4 Pro, que já é um pouco melhor, mais núcleos de processamento, igual o Mac Mini que eu falei para vocês. Você vai ter o M4 Max, que aí já é melhor do que o Pro. A Apple encheu de nome agora, pessoal. Se eu errar um nome com o outro aqui, vocês reparam não, porque mudou muito. Então você tem o M4, M4 Pro, M4 Max e M3 Ultra, porque a Apple não lançou o M4 Ultra ainda, que seria o topo do topo da linha dos processadores. Assim, aquele computador que você precisa, vou editar um filme, dá conta de editar um filme. Então, o MacBook Pro, ele vai ter essas capacidades de produção na medida que você precisa. Então são computadores que vão ter muita memória RAM, vai ter essa variação de processadores, de armazenamento. Então, ele é aquele computador para você que está ali, já tem um computador, já trabalha bastante com ele, está na dúvida se um MacBook Air resolve para mim, não resolve. Cara, se você precisa trabalhar mais, fazer mais com o computador, muita edição, muita foto, muito vídeo, mexer com música, pensa no MacBook Pro, porque ele vai ter resfriamento ativo, então ele tem cooler lá dentro que ajuda a resfriar. Mesmo na versão mais de entrada do MacBook Pro, ele já tem essa vantagem. Agora, se você vai passar desse uso e vai aprofundar com arquivos muito grandes ou muitas horas de trabalho, saiba que o MacBook Pro ele vai ter essa capacidade de você achar um computador especificamente para o seu uso. Então, ele voltou a ser um computador de profissionais. Aí você tem um pouquinho das desvantagens, que é maior, por ser 14, 16 polegadas, mas ele também é mais espesso, ele é um pouco mais pesado, e o preço, lógico, vai ser um pouco mais caro por todas essas vantagens que eu falei para vocês. Beleza? Mas em 4 itens diferentes, vocês viram que dá para a gente continuar no mundo do Mac, começar no mundo do Mac, ou até mesmo se atualizar se você está há muito tempo sem trocar de Mac. E você vai fazer essa mesma conta que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Pensa que se você compra um Mac agora, você vai ter ele com 5, 7 anos atualizando tranquilamente. Então, depois dessa, parou de atualizar, mais 3 anos funcionando tranquilamente. Pessoal, 10 anos com o Mac, no mínimo. Pensa na troca desse Mac como um investimento de 10 anos. É um computador que vai ficar com você, não vai te abandonar, vai trabalhar bastante e você vai ter um ganho de produtividade muito grande. E para você aproveitar ainda mais desse Mac que você vai comprar, que você vai trocar lá com o Nathan, não pode deixar de ver nossos vídeos aqui do Conheça Seu Mac. Aqui é o lugar que você vai poder aprender como extrair ao máximo de todo o Mac que você trocar, ou até se você não for trocar ainda, tá? Aqui eu vou falar para vocês de tudo que vale para todos os momentos do Mac. Lógico, vou falar alguns momentos de coisas novas, mas saiba que meu intuito é mostrar para vocês tudo que seu Mac tem, independente do ano que você estiver usando. Combinado? Então, quis trocar de Mac, chegou a hora, passou o período, chama o Nathan lá, que ele vai te ajudar e vai ser muito legal. A iHeal vai entregar seu Mac aí perfeitamente, combinado? Curta esse vídeo, não se esqueça, é muito bom pra gente. Comenta aqui qual o ano do seu Mac, eu quero saber como é que vocês estão aí de atualizações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até breve.